Meus irmãos, muito obrigado por estarmos com vocês nesta manhã e obrigado por dividir o púlpito desta manhã conosco. Eu quero convidá-los, meus irmãos, a abrir a carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, os 10 versículos desse capítulo nós vamos refletir nesta manhã. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar. Lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados, por Deus que Ele os escolheu, porque nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. Verso 6. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque o que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para guardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A palavra do Senhor encontre guarida em nossos corações e que possamos colocar em prática tudo o que nós formos refletir nesta manhã. Vamos orar, meus irmãos. Pai de amor, que alegria nosso coração, Pai, esta manhã diante do Senhor. Uma alma, Pai, que se entregou a Ti nesse momento, nesse dia, Pai, foi ao batismo, manifestando, Senhor, a salvação em Cristo Jesus. Para nós, Senhor, como igreja, é uma alegria, porque o Senhor tem nos capacitado, Senhor, a pregar a Tua palavra, e que nós possamos, Senhor, ter a continuidade, Senhor, desse desafio, tanto a Igreja Batista no Centro, como a Igreja Batista na Luz. Quantos desafios nós temos pela frente, quantas lutas nós vamos enfrentar, quantas lutas estamos enfrentando, mas, ó Deus, é o Senhor que nos dá vitória, é o Senhor que nos dirige, é o Senhor que nos sustenta. Então, esta manhã que a Tua palavra possa falar ao nosso coração, nos incentivar e nos encorajar, Pai, a permanecer firme, Senhor, na Tua palavra e honrar o Teu nome até que Jesus Cristo volte. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, essa carta de 1 aos Tessalonicenses é uma carta maravilhosa. Eu particularmente gosto muito desse primeiro texto desta carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. E se você quiser conhecer o contexto desta carta, você dá uma chegadinha lá em Atos 17, e ali você vai verificar que Paulo, ele começa a evangelizar a palavra ali naquela região, ele começa a falar do amor de Cristo naquela região, e ele não fica por muito tempo ali. Atos 17 diz que Paulo, ele ensinou a palavra na sinagoga àqueles judeus por 3 sábados. Alguns dizem que Paulo ficou quase 3 meses, ou 3 meses, um pouquinho menos, para
fazer aquele trabalho de evangelizar, de falar do amor de Cristo àquelas pessoas. O fato é que Paulo não ficou muito tempo ali. Paulo ele teve que sair fugido. Paulo ele teve que sair dali às pressas, porque estavam tentando pegar Paulo, prender Paulo. Enfim, ele teve que sair daquela região para que ele não fosse então preso ou até mesmo morto, porque a palavra estava sendo repercutida naqueles judeus e aqueles que não consideravam esta como uma palavra de Deus estavam insatisfeitos e queriam de alguma maneira afastar aquele homem que estava pregando a palavra, o evangelho. Então esse é o contexto de Tessalônica, esse é o contexto desta carta aos Tessalonicenses. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, é uma carta maravilhosa. E Paulo ele nos ensina muito através dessa carta. Paulo ele é um pastor, ele é um líder maravilhoso. E Paulo ele se preocupa com aquela igreja porque ele não ficou muito tempo ali. Mas ele ficou de maneira que ele queria informações. O que tinha acontecido com aqueles cristãos? Eu dividi esse texto em 3 partes. A primeira parte vai do capítulo, verso 1 ao verso 5. E o tema de nossa mensagem é encorajados. E o verso 1 ao 5 nós vamos falar do encorajamento a uma liderança espiritual. Do verso 6 ao verso 7 nós vamos falar do encorajamento a sermos uma igreja exemplar. E o terceiro ponto, como bom batista, 3 pontos aí, nós vamos falar dos encorajados à renúncia. Então, o primeiro tópico aí, a primeira subtítulo aí que nós vamos tratar nesse texto rico para as nossas vidas, do verso 1 ao verso 5, encorajamento a uma liderança espiritual. Paulo, ele como líder, ele se manifesta da seguinte maneira: ele não sabia o que tinha acontecido com aquela igreja, como estava o andamento da vida espiritual daquela igreja. Ele fala: Timóteo, vai lá pegar informações, porque eu estou preocupado, porque eu fiquei muito pouco tempo ali, eu gostaria muito de saber como está aqueles irmãos em Cristo, aqueles que professaram a Cristo como Salvador. E Paulo então recebe uma notícia maravilhosa. Aqueles cristãos manifestaram o poder de Cristo em vossas vidas, de tal maneira que ele repercutiu em toda a região circunvizinha. E Paulo ficou feliz pela notícia que ele recebeu. E ele escreve essas 2 cartas para que eles mantenham a fé fincada em Cristo Jesus, porque havia ensinos que tentavam desvirtuar o que Paulo tinha ensinado naquele tempo. Mas Paulo, ele como líder maravilhoso, e aqui nós temos a primeira lição para uma liderança da igreja, nós como co-pastores do sumo pastor, aqueles que fazem parte da liderança da igreja, Paulo ele diz aqui: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar. O verdadeiro líder aqui, como Paulo, ele tem que ter esta característica de estar preocupado, de estar ansioso para saber do seu rebanho, de pastorear e não deixar de orar por suas vidas. Uma liderança que não é voltada a si mesma, uma liderança singular, uma liderança carismática, uma liderança acolhedora, de caráter inigualável. Paulo nos apresenta esse tipo de líder que ele é diante do Senhor. Porque Paulo, em primeiro lugar, amou a Deus sobre todas as coisas. E esse amor que Paulo tinha a Deus, ele entendia que ele precisaria manifestar este amor através de sua vida. Precisamos, meus irmãos, primeiro entender que o principal objetivo de uma liderança espiritual é levar as pessoas a glorificar a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. Nós podemos tirar do início dessa carta um encorajamento demonstrado na vida de Paulo. Deus o capacitou e colocou para cuidar de suas ovelhas. E essa é a responsabilidade da liderança, dos co-pastores e do subpastor Jesus Cristo. Assim nos diz a palavra: assim brilhe também
a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai. Assim brilhe a luz de vocês diante daqueles que estão vendo você trabalhar, para que eles vejam a obra que está sendo efetuada no poder do Senhor, a fim de que eles sejam levados a glorificar a Deus. Esta é a responsabilidade da liderança que Paulo nos ensina nessa carta. E uma característica dessa liderança de Paulo é a sua inquietude. Paulo ele fica inquieto porque ele almeja saber sobre essa igreja, ele almeja saber sobre esses irmãos que ouviram a palavra. Ele não fica acomodado no seu tempo, não porque ele saiu fugido, ele falou assim, agora eles que se virem lá, porque a minha parte eu fiz, eu preguei o evangelho, então eles que se virem com esse tema, com isso que eles aprenderam, com essa conversão, porque eu não volto mais para lá, porque eu posso ser preso. E Paulo então mostra essa inquietude para nós, e nos ensina a sermos inquietos como a igreja. Inquietos no sentido de que não devemos nos acomodar em nossa posição como líderes e deixar a igreja ao léu. Precisamos atentar as pessoas que estão fazendo parte do corpo de Cristo. Precisamos pastorear essas pessoas. Hoje vivemos um tempo onde o pastor tem uma secretária, não que ele não precise ter, nós temos a secretária da igreja, onde a secretária veio aqui, entregou o documento para o pastor assinar a sua posse, mas o fato é de que às vezes essa secretária é usada só para agendar uma visita do irmão para com o pastor, e o pastor muitas vezes não tem tempo de visitar, irmão, minha agenda está cheia, não tem tempo de eu visitar você, ou um contexto totalmente diferente, um contexto onde o pastor não se inquieta do que está acontecendo com aquela ovelha, muitas vezes necessitando naquele momento de uma oração, de um abraço, do carisma do pastor, do abraço desse pastor para que esta irmã ou este irmão se sinta acolhido por esta liderança. Ele reconhecia que a obra é de Deus, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai a operosidade da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês, da firmeza e da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabendo, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras. Paulo não somente pregou a palavra, mas ele viveu a palavra, ele agiu a palavra, ele manifestou a palavra em sua vida. Paulo é um líder que nos ensina a possuir, meus irmãos, também tato. Nós precisamos ter tato. E Paulo no verso 5 diz assim, que tipo de homem fomos entre vós por vossa causa? Vocês sabem que tipo de pessoa fomos nós diante de vocês, ao estar com vocês? O tato, a sensibilidade a entender o que esta igreja ela necessita para ser instruída na palavra de Deus. Que tipo de liderança, meus irmãos, estamos sendo em nossa comunidade? Será que temos realmente respondido de maneira correta, de acordo com a palavra de Deus, ao cuidar de nossas ovelhas, ao cuidar do rebanho que o Senhor colocou em nossas mãos, ou nós tratamos nossas ovelhas com palavras ríspidas, com respostas grosseiras, como eu não tenho tempo de fazer, olha, eu não tenho tempo para você, eu não tenho esse tato, essa sensibilidade de entender o que este irmão, o que esta irmã está necessitando naquele momento, o grito de socorro. Paulo nos ensina então a termos tato. Vocês viram o nosso procedimento com vocês. O tato, meus irmãos, é aquela qualidade da graça que conquista a confiança das pessoas. E não dá margem para dizer que você, líder, não serve para essa condição de liderança. Nós sabemos que mais que nós nos esforcemos como pastores em cuidar da igreja, ainda assim recebemos críticas. Mas o fato é nós termos um tato em como nós administrarmos esta liderança diante do poder de Deus. Não deixar que estas críticas muitas vezes
que não cabe a nós. Porque o mínimo que nós fazemos, nós tentamos fazer, mais críticas que não cabem ao que a conduta que nós tomamos naquele instante. Não deixe a nossa liderança sucumbir e desanimar. Muito pelo contrário. Precisamos refletir sobre tudo o que é falado. Precisamos ter o tato e a sensibilidade para conduzir essa igreja em uma liderança na dependência de Deus. Paulo nos ensina aqui nesse primeiro momento, meus irmãos, uma liderança que vive no temor de Deus, como Paulo viveu, agrega a igreja de Cristo, e ensina a glorificar a Deus e amá-lo com toda a sua vida. Quando nós amamos a Deus com a intensidade que devemos amar, nós reverberamos isto à igreja e nós convidamos a igreja a glorificar esse Deus e amar esse Deus sobre todas as coisas. Então, a primeira liderança que Paulo nos ensina como deve ser uma liderança em Cristo Jesus, direcionada pela palavra do Senhor. No segundo momento aqui nós vamos falar do verso 6 ao verso 7, meus irmãos. Esta palavra ela nos ensina o encorajamento para sermos uma igreja exemplar. Veja lá, verso 6 ao verso 7. Deixa eu achar aqui o verso 6. Achei. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo, guarde essa palavra, modelo, para todos os crentes na Acaia e na Macedônia. Essa carta nos ensina, irmãos, a olhar para essa igreja que recebeu a palavra em tão pouco tempo e ver que ela se tornou modelo para aqueles que não conheciam a palavra de Deus. Em tão pouco tempo. E hoje nós fazemos discipulados, muitas vezes, com os nossos irmãos, demora meses, demora anos, e ainda a pessoa fica, o que eu faço? Eu não sei fazer, olha, eu não consigo, eu não sei. Meus irmãos, uma igreja com tão pouco tempo se tornou modelo para aqueles que não conheciam a palavra, entenderam o Evangelho de Cristo. A reverberação de uma liderança, meus irmãos, que nós acabamos de falar, uma liderança eficaz se mostra na vida de seus liderados. Agora Paulo nos apresenta esta igreja como exemplo para nós, hoje. Uma igreja que foi um modelo e que nós hoje devemos fazer. Uma igreja exemplar, uma igreja que seguiu seus ensinos e amou as pessoas ao seu redor. Aprenderam a amar a Deus sobre todas as coisas e aprenderam a amar aqueles que estavam ao seu redor. Reverberando o amor de Deus, reverberando a salvação em Cristo Jesus. Percebam aqui que somos encorajados através da vida espiritual desta igreja, que em tão pouco tempo absorveu os ensinos da palavra de Deus. Meus irmãos, esta igreja ela não vivia numa situação fácil. Ela estava vivendo em meio à perseguição. Ela estava vivendo em meio a uma turma que queria destruir a igreja. No contexto daquela igreja não era fácil. Mas eles não desanimaram. Pelo contrário, seu amor em Deus manifestou em falar de Cristo àqueles ao seu redor. E esta carga nos ensina a termos esta vontade de sermos exemplos onde nós estamos fixados. A palavra do Senhor diz que eles receberam a palavra em muita aflição, mas olha o detalhe, com alegria. Receberam a palavra no meio das lutas, com alegria. Uma alegria que brotava em seu coração, diferente daquela alegria que o mundo propõe. Uma alegria que manifestava a esperança em Cristo Jesus.
Eles entendiam que a sua passagem naquele momento seria como uma sombra, que logo, logo eles estariam com Cristo na eternidade. Eles criam na esperança da vida eterna, e que as coisas terrenas não poderiam ser coisas para atrapalharem a sua comunhão para com este Deus. Receberam a palavra em meio à aflição, mas também no meio deste contexto que viviam, eles receberam com alegria. E Paulo ele disse que primeiro quem efetuou a obra na vida daqueles homens foi o Espírito Santo do Senhor. Paulo foi um instrumento facilitador naquele momento. Mas quem faz a obra de uma igreja como esta é o poder do Espírito Santo em sua vida. É o poder da ação do Espírito Santo em sua vida, porque nós começamos a entender que é o Senhor que nos move, é o Espírito Santo que nos move a pregar esta palavra, não é por nós mesmos, porque se fosse por nós mesmos, meus irmãos, eu confesso, eu não estaria aqui hoje. Talvez eu estaria na praia, surfando, eu não sei se o Paulo ainda aprender. Mas eu não estaria aqui hoje. Você também não estaria aqui hoje. Mas o Espírito Santo moveu a estar aqui, para glorificar o nome dele. Porque é pelo poder do Espírito Santo que a palavra ela chega até nós. Uma alegria inabalável atinge os nossos corações. Quando o Marcelo estava se batizando aqui, eu estava chorando ali. Eu falei, será que eu vou conseguir parar de chorar para pregar? Marcelo chorou. Nós choramos de alegria em ver mais um sendo batizado, confessando a Cristo como Salvador. Uma alegria inexplicável, meus irmãos. Eu creio que os irmãos partilharam dessa alegria comigo hoje. Algo que somente Deus nos dá quando nós curvamos diante dele, reconhecendo como nosso único e suficiente Salvador. Meus irmãos, em meio às adversidades em nós, está a alegria perpétua, porque reconhecemos que nossa vida aqui é como a sombra e que logo estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esta palavra, este momento, nos ensina, nos encoraja a sermos exemplo como esta igreja foi. Mostrar a marca de Cristo. Lembra da palavrinha, não sei se na sua tradução está modelo, mas a minha está escrito, vocês foram modelo. A região que vocês estão. Essa palavra do grego é atupos. Essa palavra, bem antigamente, ela perdeu um pouco da sua tradução, mas ela diz o seguinte, é como se você sofresse um golpe em um objeto e este objeto deixasse uma marca na sua vida. Uma marca que mostrava ali a verdadeira história do que aconteceu naquele momento. Quantos tem aqui que tem uma cicatriz no corpo? Levanta a mão aí. Todos nós temos, um bico. Mas eu tenho uma cicatriz aqui no meu dedo, se vocês quiserem, eu posso. Começa aqui nesse dedinho, passa por esse, e vai diminuindo aqui, até pegar esse aqui. Esse aqui já está pronto, né? Mas está a cicatriz aqui. Somente eu sei o que aconteceu para acontecer essa cicatriz, a verdadeira história. Se você olhar para a minha mão e falar assim, nossa, o José deu uma martelada. Outros vão dizer assim, nossa, o Josué prendeu esse dedo aí na porta do carro. Nossa, o Josué caiu com a mão, ralou a mão. Não, a história não foi essa. A história é que eu andando de carrinho de rolemã, quem já andou de carrinho de rolemã aqui? Hoje a criança não sabe o que é isso. Carrinho de rolemã, lá na Moca tem uma vez por ano, o pessoal se reúne os pais, coloca a garotada no carrinho de rolemã e desce uma rua lá. Porque perdeu-se essa brincadeira de carrinho de rolemã. Mas não, o fato é que eu desci de carrinho de rolemã à rua, e meu carrinho estava sem breque, sem o freio de madeira, que era para prender o rolemã. Eu peguei um pedaço de madeira, não muito forte, eu não sabia que era, né? Não ia aguentar. Eu peguei essa madeira, coloquei embaixo do carrinho de rolemã, para que eu não capotasse, não caísse. Enfim, aquela madeira quebrou e o rolamento passou aqui em cima da minha mão. Eu saí dando risada, pulando de alegria, né? Não chorei. Chorei. E ficou a cicatriz, eu sempre que olho, eu estou olhando da minha infância. Então essa palavra de Deus, meus irmãos, essa marca que Cristo coloca na sua vida,
ela conta a verdadeira história do que aconteceu com você, de como Deus transformou a sua vida. E o fato de você estar pregando esta palavra de Deus é porque esta marca está em sua vida, está em seu coração, está em seu modo de viver. Uma marca que não mostra outra história, a não ser que Cristo é o único e suficiente Salvador em sua vida. Que tipo de marcas nós temos apresentado a esta sociedade? Que tipo de modelo nós temos sido a esta sociedade? Uma igreja pacata? Uma igreja que só participa do culto? Uma igreja que vai ao culto somente para assistir e não prestar atenção no que deve ser feito? Enfim, o que está acontecendo com a igreja de hoje? O que pode acontecer se nós não apresentarmos esta marca? Esta é a verdadeira marca. Em meio às adversidades, somos encorajados a sermos esses exemplos e termos esta marca. Somos encorajados a manifestar nossa salvação em Cristo. E com alegria viver esse Evangelho. Custe o que custar. Por mais difícil que seja. Mas o Senhor nos promete estar conosco. Por isso que Ele nos deixou o Espírito Santo do Senhor em nossos corações. O batismo é um tipo de marca onde nós manifestamos diante daqueles cristãos que estão diante de nós. E Cristo morreu por mim. Eu fui salvo e agora eu morri com Cristo e vou ressuscitar quando Cristo voltar. Assim como Cristo ressuscitou, eu vou ressuscitar. Eu ressuscitei com Ele na minha salvação. E para encerrarmos, meus irmãos, o último ponto. Nós somos encorajados à renúncia. Quando nós chegamos no patamar de amar a Deus, quando nós chegamos no patamar de glorificar a Deus, quando nós chegamos no patamar de falar do amor de Cristo às pessoas que não têm como Salvador, é porque houve na sua vida, ou deve haver na sua vida, renúncia. E no verso 8, no verso 10, Paulo ele diz o seguinte: porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Caia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque o que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para guardar nos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da vida vindoura. Meus irmãos, aqui nós encontramos a operosidade da fé na vida daqueles cristãos, que Paulo diz ali no verso 3. O Evangelho é mais do que palavras, é o poder do Espírito Santo de Deus na vida dessa igreja. Quando este poder invade nossas vidas, ele não deixa espaço para vivermos de maneira superficial este Evangelho. Esta igreja em Tessalônica espalha a sua fé a ponto de alcançar as cidades circunvizinhas. Seu testemunho ecoou que Paulo lhe chega a dizer o seguinte: olha, já não tinha necessidade de falar mais coisa alguma. Aquela igreja testificou a sua mudança genuína. Como podemos, meus irmãos, viver dessa maneira hoje, neste século? Como nós podemos manifestar com intensidade este Cristo? Como nós podemos manifestar com intensidade esta mudança em nossas vidas? Meus irmãos, muitas vezes nós agimos como o povo de Israel agiu. O povo de Israel teve um tempo que juntou ídolos para eles, diante do Deus soberano. Foram castigados muitas vezes por conta dessa atitude. Mas, irmãos, como que nós podemos mostrar hoje esta atitude? Eu quero chamar vocês a atenção no capítulo 24 de Josué, quando ele está para entrar na Terra Prometida.
Ele chega para o povo de Israel e fala assim: vocês não têm condições de adorar o Deus Altíssimo. Vocês não podem adorar o Deus Altíssimo. E o povo lá ouviu. Porque o nosso Deus, em algumas traduções, diz: o nosso Deus, ele é um Deus ciumento. Ele não compartilha a sua soberania com outros deuses. E se vocês não voltarem a este Deus, reconhecendo o erro de vocês, reconhecendo aquilo que atrapalha a sua comunhão para com esse Deus, jamais vocês conseguirão adorar esse Deus, porque esse Deus que nós adoramos é um Deus santo. Ele requer de nossas vidas a nossa dedicação completa. O povo de Israel chegou para Josué e falou: não, com certeza, nós queremos servir a esse Deus, Josué. Nós vamos servir a esse Deus. Ok. É isso mesmo que você deseja? Sim, vamos servir a esse Deus. Tudo bem. Então vamos fazer o seguinte: vá lá na tenda de vocês, lá dentro da tenda de vocês, e retirem os altares que tem ali. Retirem das suas tendas os ídolos que vocês têm em suas vidas. Se vocês querem servir a esse Deus, é isso que vocês devem fazer. Não, José, nós faremos isso. Então nós vamos colocar uma pedra aqui como testemunha, porque vocês, diante de Deus, prometeram tirar o ídolos de suas vidas para servir esse Deus santo, maravilhoso, que não divide a sua soberania com ninguém. Meus irmãos, sabem como nós devemos reverberar a Cristo na nossa vida hoje, e que repercuta aqueles que não conhecem a Cristo como Salvador? É tirar os ídolos de nossas vidas. As tendas que nós temos em nossos corações. Nós sabemos quais são os ídolos que atrapalham a nossa comunhão para com Cristo. Nosso orgulho, nosso egocentrismo, a nossa falta de tempo. Não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo, eu não tenho tempo. O tempo. Eu tenho tempo para ir na academia. Eu tenho tempo para ficar no Instagram, até dentro da igreja, no culto da igreja, às vezes você está no Instagram. Olhando os TikTok ali também. Até dentro da igreja você está no WhatsApp. Vendo não sei o que, mas está ali. Eu não tenho tempo para esse Deus. Esses ídolos fazem parte do seu coração. Algo que tira a sua atenção para esta palavra. Algo que não deixa manifestar o seu amor como esta igreja manifestou a Deus. Algo que não deixa você amar as pessoas como esta igreja amou aquelas pessoas ao seu redor. Você não tem tempo para discipular alguém, porque todos esses ídolos tiram a sua presença diante do Senhor, e Deus, ele é ciumento. Ele não trata com você, porque você está dividindo o seu senhorio, o senhorio de Deus, da sua vida, para as coisas que estão dentro da sua tenda social. Meus irmãos, eu quero encerrar essa mensagem lendo Tessalonicenses 4:1, desse mesmo 1 Tessalonicenses 4:1. E Paulo, ele agradece a Deus por essa igreja maravilhosa que Deus colocou na vida dele. E ele se sente aliviado porque o Senhor deu a ele o poder de manifestar a sua palavra. Ele reconhece toda essa mudança da igreja não por conta dele, Paulo em si, mas porque o Espírito Santo que operou aquela obra. E Paulo experimentou dessa mudança em sua vida quando ele foi atingido ali na estrada de Damasco. E ele diz ali no capítulo 4, no verso 1, finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos do Senhor Jesus Cristo que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Meus irmãos, toda a palavra pregada e cantada, toda a palavra manifestada de acordo com a sã doutrina da palavra de Deus, ela possa repercutir esta ação em nossas vidas. Continue progredindo cada vez mais.